Polícia controla veterano negro durante funeral da esposa. E a revelação que assustou a todos. Era um dia nublado, carregado de nuvens escuras que pareciam refletir a dor na comunidade. O funeral de Larissa Oliveira, defensora incansável da justiça social, atraía amigos e familiares à pequena praça da cidade. No entanto, antes que o serviço começasse, o clima seria quebrado pela tragédia. Marcos Oliveira, veterano da polícia e viúvo devastado, sentiu o peso da perda em seu peito. Cada respiração era uma facada de dor. E foi nesse momento que a cena tomou um rumo inimaginável. Enquanto os murmúrios de condolências preenchiam o ar, uma movimentação brusca chamou a atenção de todos. Policiais uniformizados e impassíveis surgiram do nada. Marcos Oliveira, você está preso! Gritou um deles, agarrando seu braço em um aperto que parecia imbuí-lo de choque e perplexidade. O que estava acontecendo? A comunidade que sempre enfrentou racismo estrutural agora assistia horrorizada. Os rostos se transformaram em máscaras de descrença e, em alguns casos, hostilidade. Com o coração acelerado, Marcos lutava para entender a situação. Isso é um erro! Seus olhos estavam arregalados de incredulidade. Ao redor, as pessoas murmuravam. Clara, sua filha adolescente, estava paralisada, o nó na garganta quase a sufocando. O que você fez, pai? Ela sussurrou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto jovem. Mas a verdade era que Marcos não havia cometido crime algum, exceto talvez o de estar no lugar errado, à hora errada. Toda a comunidade sentia a tensão aumentar. Algumas pessoas se aproximaram, outras foram embora, murmurando palavras de apoio ou desprezo. O funeral, que deveria ser um tributo à vida de sua esposa, transformou-se em uma cena caótica e surreal. Marcos tentava se libertar das algemas que o prendiam, mas tudo o que sentia era um peso insuportável de dor e a sensação de que sua vida havia desmoronado. Foi naquele momento que Clara decidiu que não ficaria parada. O impulso de descobrir a verdade a tomou por completo. Ela chamou Samara, sua amiga de infância. Precisamos entender o que realmente aconteceu com a minha mãe e por que meu pai está aqui. Juntas, elas correram para o quarto da mãe, em busca de qualquer pista. Havia algo de errado. E Clara sentia isso como um aperto profundo no estômago. Explorando, as garotas descobriram um gravador escondido sob os livros. O coração de Clara disparou. O que será que isso tem a dizer? Ela perguntou, gripando o aparelho, que agora parecia quase mágico. A pressão aumentava. O luto e a determinação misturavam-se. A gravação poderia ser a chave para entender não só a morte de Larissa, mas tudo que estava acontecendo com seu pai. Enquanto isso, na praça, um novo personagem surgiu. Um homem de aparência misteriosa, com um olhar que denunciava sabedoria e dor. Ele observava a cena como se soubesse mais do que estava disposto a contar. Vocês não sabem a verdade, mas eu sei, murmurou apenas para ele mesmo. Um arrepio percorreu a espinha de Clara e Samara. O que esse homem sabia? As perguntas torturavam suas mentes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Clara e Samara seguravam o gravador, um murmúrio percorria a multidão. O homem misterioso estava agora mais próximo, quase como se estivesse observando tudo com um olhar perscrutador. Nesse instante, o ambiente ficou pesado, quase palpável, como se a tragédia ali não fosse apenas a morte de Larissa, mas algo muito mais intrincado. Precisamos ouvir isso agora! Clara insistiu, tremendo de nervoso. Samara concordou. A expressão dela era de urgência. Elas ligaram o gravador. O som ecoou e encheu o ar denso com uma voz que fez todos ao redor pararem. Era a voz de Larissa. A gravação começava com alguns estalos, depois de uma respiração pesada. Se você está ouvindo isso, provavelmente estou em uma grande encrenca. O coração de Clara disparou. O que sua mãe havia descoberto? Na gravação, Larissa falava sobre algo que a estava perseguindo. Tem um grupo por trás da violência na comunidade. E eles não vão parar. Eles se infiltraram na polícia. E meu marido pode estar em perigo por causa disso. A multidão começou a sussurrar. Rostos se viraram para Marcos, algemado e paralisado. Marcos, Clara gritou. Mas a adrenalina pulsava e o chão sob seus pés parecia tremer. O que sua mãe sabia? As palavras ecoavam em sua mente e o peso da gravação a atingiu como um golpe. Então, uma explosão, o estrondo ensurdecedor. Um carro desgovernado, um verdadeiro monstro de metal. O veículo abalroou a praça, quebrando o silêncio tenso, e a multidão entrou em tranto fechado, pânico. Clara se encolheu, protegendo Samara, enquanto todo mundo corria. Mas Marcos ficou imóvel, encarando o carro. O som dos gritos se misturou aos pneus deslizando. E o caos reinou. Quando a poeira assentou, o que restou foi uma cena surreal. O homem misterioso estava em pé, imóvel, olhando fixamente para o carro colidido. Clara, ainda agarrada ao gravador, notou que ele tinha algo na mão. Uma foto. Era uma imagem de Larissa. Mas não era apenas uma foto qualquer. Clara se aproximou e o homem, percebendo sua presença, ergueu a foto lentamente. Ela sabia, muito antes de você, disse com tom de pesar. Você conhece minha mãe? Perguntas explodiam na mente de Clara antes que ela pudesse organizar a fala. O que você quer dizer com sabia? O que está acontecendo? Sua voz era uma mistura de pânico e necessidade desesperada de respostas. Ela estava próxima de descobrir algo profundo sobre o seu pai e sobre o que realmente aconteceu com ela, afirmou o homem, mantendo os olhos fixos na imagem. Os seus segredos podem mudar tudo. Nesse instante, diante do olhar aterrorizado de Clara e do tumulto em torno deles, a consciência de que a vida de Marcos estava alimentada por um mistério profundo e perturbador se tornou palpável. Um choque atravessou Clara, como um raio atravessando um céu de tempestade. Que segredos poderiam ser tão devastadores? O que mais Larissa poderia ter descoberto? E enquanto caminhavam lentamente até o carro desgovernado,
ponto. Clara sentiu que tudo o que conhecera estava prestes a desmoronar. Aquela imagem na mão do homem poderia representar não apenas a verdade sobre sua mãe, mas um abismo de mentiras sobre quem realmente eram aqueles que ela amava. O tempo parecia parar, e a confusão em sua mente refletia a desintegração de sua realidade. Não havia como voltar atrás. Com o gravador ainda em mãos, Clara sabia que tinha que descobrir tudo. O novo rumo não era só uma pergunta, mas uma convulsão de verdades ocultas. O que a aguardava ao desvendar esse emaranhado de segredos? E quem poderia realmente ser seu pai? A certeza de que a vida nunca mais seria a mesma pesava em seu coração, enquanto a busca pela verdade começava. Clara segurava o gravador, as palavras da mãe repetindo-se em sua mente, quando um estrondo a fez despertar de seu transe. O homem misterioso estava de pé, a foto ainda em suas mãos, e Clara sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. "O que está acontecendo?" ela gritou, mas sua voz mal se destacou no caos. A multidão em torno dela agora estava em choque, e os gritos misturavam-se ao som de sirenes que se aproximavam. Um homem da fila das autoridades, vestido em um terno escuro, avançou rapidamente em direção a Marcos, que ainda estava algemado. Ele tinha um olhar intenso e decidido. "Marcos Oliveira, você tem que ouvir isso!" ele pediu, quase ofegante. Clara fez uma pausa. Quem era ele? O que sabia sobre seu pai? Mas antes que qualquer um pudesse fazer uma pergunta, o homem misterioso começou a recuar, sua expressão mudando. Ele olhou por cima do ombro e, em um movimento suave e rápido, enfiou a foto em sua jaqueta. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a desencadear!" Ele sussurrou, desaparecendo na confusão. Que ele sabia? Clara e Samara trocaram olhares, a incerteza pairando como uma nuvem escura. As sirenes estavam mais perto agora, e Clara se sentiu perdida. O funeral da mãe dela estava virando uma cena de crime. A adrenalina pulsava nas veias dela, enquanto o homem do terno se aproximava de Marcos. "Você precisa vir comigo. Há muito a discutir", disse o desconhecido, observando Marcos com uma mistura de preocupação e urgência. Então, abruptamente, o terno ficou em pé e ele gritou: "A verdade sobre Larissa e sobre o que você está enfrentando agora pode ser a única forma de garantir a sua segurança." Marcos parecia confuso, seus olhos vagando entre o homem e Clara. Ela sentiu um nó na garganta. O que isso significava? "Pai, quem é ele?" Clara questionou. A sua voz tremia. "Por que você não falou sobre isso antes?" A pergunta se arrastou entre eles como uma corda tensa. Mas antes de Marcos responder, um segundo estrondo interrompeu a cena. Um pequeno grupo de policiais começou a dispersar a multidão, e um dos oficiais gritou: "Saiam da frente!" Naquele momento, Clara sentiu que a terra estava desmoronando sob seus pés. Marcos, que parecia prestes a desmaiar, olhou para ela, um olhar de desespero nos olhos. "Prometia à sua mãe que a protegeria", ele murmurou. Mas Clara mal ouviu, pois a multidão começou a se dissipar em pânico, e ela viu o homem de terno sendo empurrado para longe. Foi quando algo caiu de sua jaqueta. Uma pequena caixa que se abriu ao tocar o chão. Clara se agachou, pegando a caixa e sentindo o peso dela em suas mãos. Ao abrir, uma imagem colidiu com sua visão. Era uma foto de Larissa,
com um grupo de pessoas, algumas com rostos conhecidos. Clara não conseguia acreditar. Eram policiais, os mesmos que estavam agora controlando a situação. "O que é isso?" ela gritou, sem conseguir conter a explosão de perguntas. Mas quando olhou para o papai novamente, uma expressão horrorizada invadiu seu rosto. As coisas que ela pensava saber sobre a vida dela, sobre seu pai, estavam começando a parecer uma ilusão. Ele tinha segredos, e talvez aqueles segredos não fossem apenas os de Larissa. A multidão estava se dispersando, mas Clara ficou fixa, encarando a foto. Havia um símbolo na borda, o emblema que ela já tinha visto em algum lugar. O coração dela batia forte. "Pai, quem são essas pessoas? O que mamãe estava realmente investigando?" A confusão na praça se intensificava e a sirene soava cada vez mais perto. Sem resposta, Marcos simplesmente baixou a cabeça. "Clara, coisas que eu não posso explicar agora." E com essa afirmação, Clara entendeu que essas palavras estavam apenas começando a abraçar um desdobramento devastador. Ela não sabia que mais poderia ser revelado, mas uma coisa era certa. Tudo em sua vida estava prestes a mudar radicalmente. A caixa na sua mão pesava como uma bomba, aguardando para explodir. E a única pergunta que ainda pairava no ar era: quanto da verdade ela estava disposta a enfrentar? Clara continuou a encarar a foto na sua mão. A imagem gravada na sua memória como uma marca indelével. Quem são essas pessoas? O que mamãe estava realmente investigando? A voz dela tremia, dançando entre a raiva e o desespero. O ambiente estava pesado. A fumaça da confusão se misturava aos gritos e sirenes que se aproximavam. Marcos lançou uma olhada desesperada para a filha, mas algo em seu olhar já tinha mudado. "Clara, Ele começou, mas as palavras não pareciam sair. O medo estava estampado em seu rosto. "Tem coisas que você não entende. Você não pode." Sua voz falhava. Uma sensação gélida atravessou a espinha de Clara. E naquele momento de tensão, o homem de terno que havia se aproximado dele gritou: "Marcos, se você não disser a verdade agora, pode ser tarde demais." O tom dele carregava uma urgência que fez o coração de Clara disparar. O que seu pai estava escondendo? "Pare! Vocês estão sendo dramaticamente exagerados!" Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a atenção de todos estava em Marcos, e ela sentiu que estava perdendo a batalha, sua voz se perdendo no caos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marcos. "Eu não! Eu só queria proteger vocês!" Ele gritou, sua voz ecoando na praça. "Sua mãe estava em perigo. Nós estávamos em perigo. Vocês não sabem com quem estão lidando." O olhar dele percorria a multidão, como se buscasse algo ou alguém. Então, a caixa que Clara segurava começou a tremer, e um pequeno dispositivo dentro dela soltou um chiado metálico. Sem aviso, a parte de trás da caixa se abriu, revelando um compartimento oculto. Era um pendrive. Clara teve um momento de clareza. "É isso! O que mais?" "Você não me contou, pai?" O pânico começaram a crescer. O que mais estava escondido ali? Antes que ela pudesse processar tudo, um novo estrondo cortou o ar. A multidão gritou enquanto um carro da polícia se aproximava em alta velocidade. Clara se virou, assustada, e a realidade a atingiu como uma avalanche. O carro parou bruscamente e vários oficiais saíram, armas em punho. "Todos no chão!" gritaram,
empurrando as pessoas para longe. O caos tomou conta. E nesse momento turbulento, Clara viu um dos policiais apontar para Marcos. Você, Marcos Oliveira, saia da frente! A voz era imperativa. Ela não queria acreditar no que estava acontecendo. O que era tudo isso? A dor de Clara se intensificou com a confusão. Enquanto... Isso! O homem com o terno escuro fez uma expressão de desespero. Marcos, você tem que fazer isso agora! A vida da sua filha está em risco. Ele gritou, enquanto se movia perigosamente em direção a eles. Nesse instante, algo começou a se desenrolar. O policial mais próximo deu um passo à frente e, de repente, tudo parou. Era como se o tempo tivesse congelado. Clara notou que o oficial tirou um dispositivo do bolso, um pequeno rádio. Temos um alvo. Tome cuidado com os civis, disse ele. E um calafrio percorreu seu corpo. O alvo? Quem era? E então, na tensão crescente, a atmosfera mudou. O homem de terno lançou um olhar aterrorizado para Marcos e sussurrou. A escolha é sua. Se não falar agora, as consequências vão ser devastadoras. Clara, confusa e perdida, apenas olhou para o pai. O que ele tinha feito? O que mais havia em jogo? A palavra devastadoras ecoou em sua mente, e ela sentiu o nó na garganta apertar novamente. Pai, o que está acontecendo? Mas Marcos ficou em silêncio, os olhos cheios de dor e medo. O sorriso de esperança que ainda restava no rosto de Clara se desfez. Mãe, ela sussurrou. E o peso da verdade estava prestes a colidir com eles, de um jeito que ninguém esperava. E no centro disso tudo, um segredo que uniria e separaria ao mesmo tempo. Mas qual era esse segredo? A multidão estava em um frenesi, enquanto as sirenes se aproximavam. E a única coisa de que ela tinha certeza era que nada jamais seria como antes. O que exatamente iria acontecer a seguir? Clara estava paralisada, segurando a foto como se fosse um bilhete de loteria. A tensão na praça era eletricamente pesada. E o tempo parecia flutuar em um precipício, flertando com a calamidade. O olhar de Marcos, angustiado e cheio de desespero, perfurava seu coração. Antes que pudesse processar a avalanche de perguntas, o caos irrompeu. Os policiais cercavam Marcos, e as sirenes cortavam o ar como um grito ameaçador. Clara sentia que a situação escapava do controle. Pai, por favor, o que está acontecendo? Mas a voz dele parecia distante, sufocada pelo tumulto. Clara precisa ouvir. Ele começou. Mas o que mais poderia dizer quando o homem de terno se lançava em direção a ele, transparecendo um pânico palpável? Marcos, a sua vida e a da Clara estão em jogo! Gritou o homem, com o rosto vermelho e as mãos trêmulas. Ele olhou em volta, como se esperasse que os próprios muros da praça escutassem. Você sabe o que pode acontecer a todos nós se você não falar. Era como um apelo desesperado, um grito de socorro em meio ao caos. Escutem, todos vocês! Clara gritou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O que está acontecendo? Uma mão pesada a puxou para trás. Era um dos policiais. Fique calma, criança. A frieza na voz dele a fez se sentir vulnerável. Ela lutou contra a pressão e virou a cabeça,
só para ver que, em meio ao tumulto, o homem de terno estava arrastando Marcos para longe. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Nesse instante, um grito ensurdecedor ecoou. Um barulho estrondoso. Clara virou-se rapidamente, e a visão a atingiu como um sopro no estômago. Do outro lado da praça, um carro da polícia bateu em cheio em uma árvore. O impacto lançou vasos de flores e destroços pro ar. Clara viu um oficial sair cambaleando do veículo, ensanguentado. A cena era um pesadelo. O homem de terno aproveitou o momento de caos e tentou puxar Marcos para longe, mas a multidão começou a gritar, confusa e em pânico. O que está acontecendo aqui? A voz de um oficial ressoou, mas ninguém ouvia. O coro de gritos misturava dor e terror. Clara se jogou para frente, emaranhando-se na confusão. Pai! Mãe! As duas palavras ecoaram em um vácuo de desespero. Foi quando algo chamou sua atenção. Ao lado do carro capotado, algo metálico brilhava. Instintivamente, ela se agachou e pegou um pequeno dispositivo. Quando levantou a cabeça, viu que era um telefone. O que isso estava fazendo ali? Com uma determinação alimentada pela angústia, Clara começou a apertar botões. A tela iluminou um número que ela reconheceu. Não! A voz da mãe ecoou em sua mente. Era o número que ela frequentemente esquecia de salvar. E a angustiante compreensão a atingiu como um... E ao... Pá! Raio! A mãe tinha um plano! Antes que pudesse raciocinar qualquer outra coisa, viu a imagem da mãe na tela! O vídeo começava a rodar e a conexão estava ativa. A voz de Larissa surgiu, firme e decidida. Se você está vendo isso, Clara, é porque estou em apuros. E a vida do seu pai pode estar em risco. A verdade é que ele não é quem você pensa que é. O mundo ao redor dela desabou. A multidão agora, em um silêncio sepulcral, olhava com expectativa. Marcos, paralisado, olhou para Clara, horror e confusão estampados em seu rosto. O que é? O que isso significa? O homem de terno também estava imóvel. A urgência de suas palavras agora substituída por um nervosismo palpável. Clara sentia o ar ficar denso. O tempo parou. Todos ali estavam esperando por respostas, e a verdade escandalosa, prestes a ser revelada, estava prestes a mudar tudo. Ela engoliu em seco, tremendo. Mãe, o que você sabia? A voz dela era um sussurro, mas o impacto das palavras ressoou como um trovão. E nesse momento, uma nova sensação tomou conta de Clara. O medo se transformou em determinação. A revelação da mãe acendeu uma chama dentro dela. O que estava escondido? A resposta estava prestes a mudar seu mundo para sempre. Não, não, não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, o dispositivo ainda na mão. E com essa declaração, a linha entre amor e desilusão estava prestes a se desvanecer. O que mais estava escondido sob a superfície? A multidão sentia que uma avalanche estava prestes a desabar e ninguém saberia se conseguiria sobreviver ao impacto. Clara estava paralisada, segurando a foto como se fosse um bilhete de loteria. A tensão na praça era eletricamente pesada e o tempo parecia flutuar em um precipício, flertando com a calamidade. O olhar de Marcos, angustiado e cheio de desespero, perfurava seu coração. Antes que pudesse processar a avalanche de perguntas, o caos irrompeu.
Os policiais cercavam Marcos e as sirenes cortavam o ar como um grito ameaçador. Clara sentia que a situação escapava do controle. Pai, por favor, o que está acontecendo? Mas a voz dele parecia distante, sufocada pelo tumulto. Clara, você precisa ouvir. Ele começou, mas o que mais poderia dizer quando o homem de terno se lançava em direção a ele, transparecendo um pânico palpável? Marcos, a sua vida e a da Clara estão em jogo! Gritou o homem, com o rosto vermelho e as mãos trêmulas. Ele olhou em volta, como se esperasse que os próprios muros da praça escutassem. Você sabe o que pode acontecer a todos nós se você não falar. Era como um apelo desesperado, um grito de socorro em meio ao caos. Escutem, todos vocês! Clara gritou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O que está acontecendo? Uma mão pesada a puxou para trás. Era um dos policiais. Fique calma, criança. A frieza na voz dele a fez se sentir vulnerável. Ela lutou contra a pressão e virou a cabeça, só para ver que em meio ao tumulto, o homem de terno estava arrastando Marcos para longe. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Nesse instante, um grito ensurdecedor ecoou, um barulho estrondoso. Clara virou-se rapidamente e a visão a atingiu como um soco no estômago. Do outro lado da praça, um carro da polícia bateu em cheio em uma árvore. O impacto lançou vasos de flores e destroços para o ar. Clara viu um oficial sair cambaleando do veículo, ensanguentado. A cena era um pesadelo. O homem de terno aproveitou o momento de caos e tentou puxar Marcos para longe. Mas a multidão começou a gritar, confusa e em pânico! O que está acontecendo aqui? A voz de um oficial ressoou, mas ninguém ouvia. O coro de gritos misturava dor e terror. Clara se jogou para a frente, emaranhando-se na confusão. Pai! Mãe! As duas palavras ecoaram em um vácuo de desespero. Foi quando algo chamou sua atenção. Ao lado do carro capotado, algo metálico brilhava. Instintivamente, ela se agachou e pegou um pequeno dispositivo. Quando levantou a cabeça, viu que era um telefone. O que isso estava fazendo ali? Com uma determinação, alimentada pela angústia, Clara começou a apertar botões. A tela iluminou um número que ela reconheceu. Não! A voz da mãe ecoou em sua mente. Era o número que ela frequentemente esquecia de salvar. E a angustiante compreensão a atingiu como um raio. A mãe tinha um plano. Antes que pudesse raciocinar qualquer outra coisa, viu a imagem da mãe na tela. O vídeo começava a rodar e a conexão estava ativa. A voz de Larissa surgiu, firme e decidida. Se você está vendo isso, Clara, é porque estou em apuros. E a vida do seu pai pode estar em risco. A verdade é que ele não é quem você pensa que é. O mundo ao redor dela desabou. A multidão agora, em um silêncio sepulcral, olhava com expectativa. Marcos, paralisado, olhou para Clara, horror e confusão estampados em seu rosto. O que isso significa? O homem de terno também estava imóvel. A urgência de suas palavras, agora substituída por um
Nervosismo palpável. E então, enquanto a imagem de Larissa continuava a falar, algo inesperado ocorreu. O telefone que Clara segurava começou a apitar e a vibrar freneticamente, quase como se tivesse vida própria. O ar ficou pesado e a multidão recuou, temendo que algo mais estivesse prestes a acontecer. De repente, a tela se apagou e uma nova mensagem surgiu em letras grandes e vermelhas. A verdade está mais perto do que você imagina. Uma onda fria atravessou Clara. O homem de terno, que parecia conhecer os segredos da família, deu um passo à frente. Mas no momento seguinte, um grito rasgou o ar. Um policial apontou uma arma diretamente para eles. A tensão aumentou. "Não se mexam!" gritou. E em um movimento explosivo, o homem de terno foi para frente, colocando-se entre Marcos e a arma. "Não atire! Não há necessidade disso!" O lar que antes era um espaço de luto, agora era uma cena de crise. Clara viu o homem empurrar Marcos e recuar para a multidão, mas não antes de fazer um gesto furtivo com a mão, como se dissesse algo a Marcos. Clara encarou os dois, perplexa. O que estava acontecendo? Quais segredos estavam entrelaçados naquelas vidas? E então, a nova reviravolta colidiu com a realidade. De repente, a multidão se separou e um terceiro homem surgiu, um rosto conhecido, mas que ela achava estar longe daquela cena. Seu tio. "Clara, você não sabe o que está acontecendo. Precisamos sair daqui agora." "Ah!" Ele gritou, pânico estampado no olhar. O coração de Clara disparou. Seu tio? O que ele estava fazendo aqui? Por que estava tão apressado? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas com cada nova descoberta, a confusão se intensificava. Ela olhou para o pai, depois para o homem de terno, e o nó na garganta tornava-se cada vez mais difícil de engolir. "O que mais vocês estão escondendo?" A pergunta estava no ar, e a verdade, como um vulcão pronto para explodir, pulsava sob a superfície. O dia que deveria ser de luto transformou-se em um campo de batalha emocional, onde segredos e mentiras ameaçavam desmoronar tudo. Clara sentiu que estavam à beira de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Clara estava paralisada, segurando a foto como se fosse um bilhete de loteria. A tensão na praça era eletricamente pesada e o tempo parecia flutuar em um precipício, flertando com a calamidade. O olhar de Marcos, angustiado e cheio de desespero, perfurava seu coração. Antes que pudesse processar a avalanche de perguntas, o caos irrompeu. Um grito cortou o ar e a multidão, apavorada, se agitou. O tio de Clara estava lá, com uma expressão de desespero no rosto. "Clara, você não sabe o que está acontecendo. Precisamos sair daqui agora." A urgência em sua voz fez seu coração disparar. O caos ao redor parecia se desrolar em câmera lenta, com sirenes ecoando e gritos espalhados por todos os lados. Marcos! Seu pai estava paralisado. E tudo o que Clara queria era entender. "Pai, o que você está escondendo? O que a mamãe sabia?" Mas antes que ele pudesse responder, algo ainda mais horrendo aconteceu. De repente, o homem de terno levou uma mão ao peito, seus olhos arregalados. "Não, não pode ser!" ele murmurou quase sem fôlego. O que estava acontecendo? Todos na praça começaram a se mover, e em meio à correria, Clara viu algo brilhar no chão. Um pequeno objeto metálico, redondo. Rolava até seus pés. Ela se agachou, pegando o objeto e o analisando. Era um botão, mas não qualquer botão.
Tinha um símbolo que ela reconhecia estranhamente. Era o mesmo emblema da borda da foto que segurava. E coração que ela afundou. Pai, o que é isso? Deixe isso aí, Clara. Marcos gritou, já perdendo o controle. As sirenes já estavam próximas e o pânico virou um frenesi. O homem de terno, em um impulso, pareceu querer agarrar o botão, mas hesitou. O olhar dele alternava entre Clara e o pai dela, e algo parecia prestes a quebrar. Sei quem você é. Você não é quem diz que é. O homem gritou, sua voz soando como um trovão entre os gritos da multidão. Todos os olhares se viraram para Marcos, a incredulidade se transformando rapidamente em murmúrios de horror. O que ele estava insinuando? O tio de Clara assumiu a frente, tentando controlar a situação. Nós precisamos explicar isso agora, ele gritou. Mas as palavras dele se perderam na confusão. O homem de terno agarrou o braço de Marcos, puxando-o para mais perto. O que você estava fazendo, Marcos? Preciso saber a verdade antes que tudo desmorone. Clara se sentia como se estivesse assistindo a uma cena de filme, em que tudo ao seu redor estava girando fora de controle. A conexão do telefone, que ainda segurava, começou a apitar novamente, e da tela surgiu a imagem das últimas palavras de Larissa, sua mãe. Se algo acontecer, Marcos, e você não puder me proteger, diga a verdade para Clara! E quando a imagem desapareceu, o impacto da última mensagem ecoou em seus pensamentos. Nesse momento, algo explosivo aconteceu. O homem de terno caiu no chão, a mão agarrando o peito, como se tivesse recebido um golpe mortal. Clara gritou e a multidão ficou em choque. A última imagem que ela viu foi Marcos se aproximando, horrorizado, como se a verdade estivesse prestes a se revelar em meio ao caos. Gritos ao redor desapareciam, e a única coisa que importava era o que estava se desenrolando na frente dela. Foi você quem trouxe isso, não foi? Você sabia que algo estava acontecendo. Quem é você? A raiva e a confusão inundaram as palavras dela. E então, enquanto a multidão se aglomerava em torno do homem caído, um novo personagem entrou em cena. Era um policial, mas seu olhar era furtivo e ele não parecia interessado em ajudar. Assim que começou a se mover em direção a Marcos. Clara sentiu um frio na espinha. Ele tinha algo na mão. E o que era aquilo? O mundo à sua volta parecia desabar. E a única certeza era que tudo o que Clara conhecia estava prestes a mudar. A verdade, agora mais próxima do que nunca, poderia ser devastadora. O que mais estaria oculto? Clara sentia o empurrão da realidade e a urgência de descobrir antes que fosse tarde demais. Clara estava paralisada, segurando a foto como se fosse um bilhete de loteria. A tensão na praça era eletricamente pesada e o tempo parecia flutuar em um precipício, flertando com a calamidade. O olhar de Marcos, angustiado e cheio de desespero, perfurava seu coração. Antes que pudesse processar a avalanche de perguntas, o caos irrompeu. Um grito cortou o ar e a multidão, apavorada, se agitou. O tio de Clara estava lá, com uma expressão de desespero no rosto. Clara, você não sabe o que está acontecendo. Precisamos sair daqui agora. A urgência em sua voz fez seu coração disparar. O caos ao redor parecia se desenrolar em câmera lenta, com sirenes ecoando e gritos espalhados por todos os lados. Marcos, seu pai, estava paralisado.
E tudo que Clara queria era entender. Pai, o que você está escondendo? O que a mamãe sabia? Mas antes que ele pudesse responder, algo ainda mais horrendo aconteceu. De repente, o homem de terno levou uma mão ao peito, seus olhos arregalados. Não! Não pode ser! Ele murmurou, quase sem fôlego. O que estava acontecendo? A multidão começou a se mover, e em meio à correria, Clara viu algo brilhar no chão. Um pequeno objeto metálico, redondo, rolava até seus pés. Ela se agachou, pegando o objeto e o analisando. Era um botão, mas não qualquer botão. Tinha um símbolo que ela reconhecia estranhamente. Era o mesmo emblema da borda da foto que segurava. O coração dela afundou. Pai, o que é isso? Deixe isso aí, Clara! Marcos gritou, já perdendo o controle. As sirenes já estavam próximas e o pânico virou um frenesi. O homem de terno, em um impulso, pareceu querer agarrar o botão, mas hesitou. O olhar dele alternava entre Clara e o pai dela. E algo parecia prestes a quebrar. Sei quem você é. Você não é quem diz que é. O homem gritou, sua voz soando como um trovão entre os gritos da multidão. Todos os olhares se viraram para Marcos, a incredulidade se transformando rapidamente em murmúrios de horror. O que ele estava insinuando? O tio de Clara assumiu a frente, tentando controlar a situação. Nós precisamos explicar isso agora! Ele gritou. Mas as palavras dele se perderam na confusão. O homem de terno agarrou o braço de Marcos, puxando-o para mais perto. O que você estava fazendo, Marcos? Preciso saber a verdade antes que tudo se desmorone. Clara se sentia como se estivesse assistindo a uma cena de filme, em que tudo ao seu redor estava girando fora de controle. A conexão do telefone, que ainda segurava, começou a apitar novamente. E da tela surgiu a imagem das últimas palavras de Larissa, sua mãe. Se algo acontecer, Marcos, e você não puder me proteger, diga a verdade para Clara. E quando a imagem desapareceu, o impacto da última mensagem ecoou em seus pensamentos. Nesse momento, algo explosivo aconteceu. O homem de terno caiu no chão, sua mão agarrando o peito. Clara gritou e a multidão ficou em choque. A última imagem que ela viu foi Marcos se aproximando, horrorizado, como se a verdade estivesse prestes a se revelar em meio ao caos. Os gritos ao redor desapareciam e a única coisa que importava era Ben, o que estava se desenrolando na frente dela. Foi você quem trouxe isso, não foi? Você sabia que algo estava acontecendo. Quem é você? A raiva e a confusão inundaram as palavras dela. E então, enquanto a multidão se aglomerava em torno do homem caído, um novo elemento entrou em cena. Era um policial, mas seu olhar era furtivo. Ele não parecia interessado em ajudar. Assim que começou a se mover em direção a Marcos, Clara sentiu um frio na espinha. Ele tinha algo na mão, um pequeno dispositivo enquanto se aproximava. Então, de repente, brilhou. Um clarão ensurdecedor se espalhou pela praça. Uma explosão de luz que cegou a visão de Clara. O barulho foi como o trovão e a terra pareceu tremer sob seus pés. Clara caiu de joelhos, protegendo o rosto. O que foi aquilo? Roupas e pessoas voavam. Quando abriu os olhos, tudo estava em desordem. Clara viu corpos no chão e a multidão em pânico. A confusão se espalhou, mas um reconhecimento cortou o ar. O policial que havia entrado antes estava jogado ao chão, o rosto pálido. Ele tinha um olhar vazio e a mão ainda segurava aquele dispositivo. Era uma bomba!
Os olhares se tornaram confusos e apavorados. O que tinha acontecido? De repente, Marcos se jogou para cima, tentando alcançar o policial. O que você fez? O que você estava planeando? Gritou, a voz dele ecoando como um lamento. A cena tornava-se surreal. Tudo se desintegrava em gritos e lamentos, enquanto Clara tentava entender. E ali, no meio daquela loucura, uma frase sussurrou em seus ouvidos. Ele não é quem você pensa que é. As palavras da mãe reverberaram. Quem poderia confiar? O pai? O homem de terno? Ou a própria polícia? Clara se sentiu perdida. Uma verdade insuportável se aproximava. O risco, a traição. Em um momento, tudo parecia claro. Junto com a fraqueza do pai, a fragilidade da confiança se desmantelava. O botão que Clara segurava, o símbolo que agora fazia sentido, era a chave para algo muito mais profundo e sombrio. Ela mal podia respirar. Quais segredos estavam escondidos sob a superfície? E a pergunta que fervia em sua mente: quem afinal era seu pai? A verdade parecia prestes a colidir com tudo o que acreditava saber. Clara estava paralisada, segurando a foto como se fosse um bilhete de loteria. A tensão na praça era eletricamente pesada e o tempo parecia flutuar em um precipício, flertando com a calamidade. O olhar de Marcos, angustiado e cheio de desespero, perfurava seu coração. Antes que pudesse processar a avalanche de perguntas, o caos irrompeu. O homem de terno caído chamava a atenção de todos. Marcos se atirou ao chão, tentando reanimá-lo, enquanto a multidão gritava aterrorizada. Clara sentiu as paredes ao redor parecerem se fechar. O que estava acontecendo? Um murmurinho se espalhou entre as pessoas. Os rostos pálidos em choque. A sirene da polícia ecoava, mas parecia distante, como se o mundo tivesse parado por um instante. De repente, um grito cortou o ar. Não é ele! Ele não é o culpado! Veio de alguém na multidão. O amigo de infância de Clara, Lucas, estava desesperado. Ele estava tentando nos proteger. Ele insistia, apontando para Marcos. O coração de Clara disparou. Proteger? Proteger de quê? Marcos, com a expressão perdida, olhou para Clara. Eu não sabia. Ele mal conseguiu falar. O pânico e a culpa estampados na face. E então, para seu horror, Clara viu o policial com a arma apontada para eles novamente. Parados! O homem gritou, seu rosto sério como um bloco de concreto. A tensão explodiu. Os gritos aumentaram enquanto o policial dava passos firmes em direção a eles. Clara sentiu um frio na espinha. Parece que não entenderam a gravidade da situação. Ele riu sarcasticamente. E nesse riso, Clara sentiu que algo estava muito errado. Foi quando tudo mudou. Ironicamente, ao tentar se aproximar, o homem de terno que estava caído levou a mão ao peito e, com um último esforço, levantou algo que parecia uma pequena cápsula. Não, não faça isso, sussurrou ele. Mas era tarde demais. O gesto estava feito. A cápsula se abriu, liberando uma fumaça densa que se espalhou rapidamente. O ar estava tingido de um azul sinistro. Começaram a tossir, algumas caindo ao chão, enquanto uma histeria coletiva se espalhava. Clara se cobriu a boca, sua mente girando. O que estava acontecendo? É um veneno! Gritou. No
Lucas tentando puxar Clara para longe, mas as imagens começaram a ficar distorcidas. Marcus estava má, mas não parecia ele. O olhar dele se transformou, uma súbita mudança de algo amistoso para um olhar vazio. Por quê? Ele murmurou, quase como em transe. Não era apenas uma emergência, era um desastre em andamento. E dentro daquele caos, Clara ouviu um sussurro familiar. Clara, eu sinto muito. Você precisa saber a verdade. Era a voz de sua mãe novamente, ecoando em sua mente. O que ela queria dizer? A verdade sobre quem seu pai era? Sobre o que estava por trás de tudo? As pessoas ao redor continuaram a gritar e a cair. O desespero era palpável. Clara lutou contra a onda de pânico. E em um momento de clareza, lembrou-se do botão que segurava. O símbolo era o mesmo da cápsula. O que isso significava? Era tudo parte de um plano? Um plano em que ela e seu pai estavam imersos sem saber? Enquanto sua cabeça girava, ela sentiu um puxão. Lucas estava arrastando para longe do centro da confusão. Precisamos sair! Ele gritou, mas Clara não conseguia se mover. Ele sabia. Ela chorava, olhando para Marcus, que agora parecia a figura de um inimigo. Enquanto as sirenes estouravam e os gritos da multidão tornavam-se um eco distante, o som de algo na grama chamou sua atenção. Um pacotinho estava ali, escondido. Ela se agachou, pegou e viu que era um dispositivo de gravação com o nome de Larissa. Não. O nó na garganta a apertou. Se fosse algo que sua mãe tinha deixado, significava que havia um propósito sombrio. Uma luz explodiu e Clara se viu em um pesadelo completo, onde descobrir a verdade poderia ser o último fôlego que restava. O que ela faria agora? Marcus não era o homem que ela conhecia. E então, antes que pudesse juntar as peças, a polícia cercou o espaço e Clara sentiu na pele mais uma verdade terrível. Seu mundo havia desmoronado. E agora, tudo o que restava era a busca desenfreada pela verdadeira história, que ameaçava consumir a todos. A luz da esperança começava a se apagar. Clara estava em choque, observando tudo ao seu redor em um turbilhão de emoções. O homem de terno caído no chão, as pessoas gritando, seus amigos e seu pai tentando entender a gravidade da situação. Um sentimento de desespero a invadia enquanto as sirenes ecoavam mais alto. A fumaça azul ainda pairava no ar. E ela se perguntou: o que está acontecendo? Marcus, de joelhos, tentava ajudar o homem caído, mas seus olhos estavam cheios de medo. Clara, você precisa ir embora. Agora! Ele gritou, a voz tremendo. Mas sair não era uma opção. Ela sentia que precisava ficar, entender o que seu pai escondia. O ambiente estava tomado pelo caos, mas tudo o que ela queria era responder às perguntas que atormentavam seu coração. Droga, o que está acontecendo? Aqui! Lucas, seu amigo, tentava empurrar as pessoas para longe, enquanto Clara olhava para seu pai. Enfim, percebendo que tudo o que sabia sobre ele havia sido construído em uma base de mentiras. A cápsula que o homem de terno liberou a fez sentir um arrepio na espinha. A verdade que sua mãe mencionou parecia mais assustadora a cada momento. Pai, Clara gritou, o que você está escondendo de mim? Marcus ergueu a cabeça, a expressão carregada de dor e um misto de amor e angústia. Clara, eu queria proteger vocês. Não sabia que tudo isso ia acontecer.
Sua mãe, ela estava certa. Havia coisas que você não poderia saber. Cala a boca! O policial, que ainda se movia, encarou Marcos com um ódio profundo. Clara sentiu seus músculos se contraírem. É qualquer coisa menos um ambiente seguro. A última coisa que precisamos aqui é de suas mentiras. Em meio a todas as vozes e o frenesi, Clara sentiu um peso na mão. O dispositivo que pegou do chão. Sua última esperança. Ela se virou e, sem hesitar, ativou o gravador. Se você está ouvindo isso, por favor, saiba que a verdade pode não ser o que você espera. A voz de Larissa ecoou para todos, e o silêncio tomou conta da praça, cortado apenas por baixas respirações e olhares confusos. Marcos olhou para Clara, surpresa e medo em sua expressão. O que você fez? Ele parecia paralisado, enquanto aqueles ao seu redor também absorviam o impacto. O que mais você sabe? Que eu sei? Clara sentiu os olhos arderem de raiva. Mãe estava certa. Você não é quem diz que é. As palavras se espalharam como um incêndio. Gritos na multidão. Pessoas tentando se afastar do que se tornou um campo de batalha emocional. O policial movia as mãos nervosamente, mantendo o olhar em Marcos. Você sabia sobre isso? Ele gritou. E a tensão na praça era palpável. E enquanto os gritos e a confusão tomavam conta do espaço, algo dentro de Clara começou a se aquecer. A verdade poderia ser devastadora, mas agora isso não importava mais. Ela esticou a mão e segurou o botão e o dispositivo, sentindo o poder da revelação correr através dela. Marcos, perdido em uma tempestade de emoções, finalmente se virou e falou: Eu quero ser honesto com você, Clara, sobre quem eu realmente sou e por quê. E por que é tão importante que você permaneça em segurança? A multidão começou a murmurar, ansiosa por respostas, e em um último esforço de clareza, Clara viu aqueles rostos, familiares e estranhos ao mesmo tempo. E a única conclusão que poderia tirar é a simples: eu não vou desistir de vocês. Uma decisão estava sendo moldada no calor do momento, enquanto os verdadeiros laços familiares e os segredos se entrelaçavam. E enquanto a praça continuava em tumulto, Clara deu um passo à frente, encarando Marcos e o policial de frente. Se a verdade é o que eu temo, então por favor me contem. Eu estou pronta para enfrentar isso. Com a voz em uníssono, a multidão fez ecoar um clamor. E Clara sentiu que uma nova força emergia. Ela sabia que essa jornada ainda não havia terminado. Agora, fãs, precisamos de vocês. Vocês precisam se inscrever agora para não perder as próximas histórias explosivas. Aventurem-se e esmaguem o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível.